Vamos ao primeiro exemplo de como calcular a força-peso de um corpo. Vamos lá. A gente tem que prestar atenção no valor da aceleração da gravidade. Por que a gente tem que prestar atenção? Se ele não der na questão, nós vamos considerar a gravidade como 10, no caso da gravidade da Terra. Se ele der na questão, a gente tem que usar o valor que ele deu na questão. Então, por exemplo, qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem aceleração gravitacional de valor muito próximo a 9,8. Então, nesse caso aqui, ele está dando um valor da aceleração da gravidade, 9,8. Então, eu não posso usar 10. Ele está afirmando na questão que seria 9,8. Determina o valor do peso de uma pessoa cuja massa, ele deu a massa aqui, 80 quilogramas. Então, eu preciso usar esse valor da força gravitacional. Então, como é que eu calculo o peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Peso, no caso aqui da Terra, vai ser igual a massa. Quanto é a massa? 80 vezes a aceleração gravitacional, que é 9,8. Então, aqui vai dar igual. 80 vezes 9,8 vai dar 784 newtons. Então, tá aí a resposta. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, porque eu preciso que esse valor que eu tenho utilizado da gravidade seja correspondente à questão. Se ele não deu na questão, eu uso 10. Se ele deu na questão, eu preciso usar o valor que ele deu. Pode ser 9,8, pode ser 9,78, dependendo da questão. Então, vamos agora ao exemplo 2. Sobre a superfície da Terra, onde gravidade 10, então, diferentemente do anterior, ele já deu a gravidade aqui como 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Um astronauta apresenta peso igual a 70. Então, veja na questão, ele não está pedindo para você calcular o peso. Ele diz que na Terra, na superfície da Terra, esse astronauta tem esse peso aqui. Então, o peso na Terra vai ser igual a 700 newtons. Em uma expedição à Lua, então vamos lá. Ele disse que esse astronauta que na Terra tem esse peso vai em uma expedição à Lua e ele diz que a gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a massa desse astronauta vai ser igual e ele vai pesar quanto lá na Lua. Então, é isso que ele quer saber na questão. Então, a primeira coisa, eu vou calcular a massa. Eu vou pegar aqui peso, vai ser igual a massa, vezes a gravidade. O peso na Terra, 700. A massa, não sei. E a gravidade? Na Terra, 10 que ele deu. Então, a gravidade da Terra. Tá, multiplicando, vai passar pela o quê? Dividindo. Então, 700 dividido por 10. Então, essa massa aqui vai ser igual a 70 quilos. Né? Então, ele vai pesar, ele tem uma massa, na verdade, de 70 quilos, independente do local que ele esteja. Tanto na Terra quanto na Lua, a massa sempre se mantém a mesma. O que muda é o seu peso, porque lembre, peso e massa são grandezas diferentes. Peso é a ação da força gravitacional sobre o corpo. Então, a gente tem que levar em consideração a gravidade. E massa é a quantidade da matéria, aquilo que a gente mede com o auxílio de uma balança, por exemplo. Então, tome cuidado que eles são coisas diferentes. Então, aqui a gente já descartaria C, D e E. A gente só tem A e B. E eu preciso saber quanto é que ele vai pesar na Lua, ou seja, qual o peso dele na Lua, porque é diferente do peso na Terra por conta da força gravitacional. Então, o peso na Lua a gente também calcula pela mesma função, massa vezes a gravidade, só que a gravidade da Lua e não da Terra. Né? Aqui a gente tem a Terra, os valores relacionados à Terra, e aqui a gente tem os valores relacionados à Lua. Então, o peso deste astronauta na Lua vai ser igual. Massa. A massa é igual, ela não muda, então é 70, o que muda é só o peso. E a gravidade na Lua, 1,6. Esse peso na Lua vai ser igual 70 vezes 1,6, 112 newtons, tá? Então, resposta aqui, letra A. Então, cuidado. A massa, ela sempre vai se manter constante, mas o peso, ele muda. O peso é um na Terra e outro na Lua. O mesmo astronauta que tem um peso na Terra de 700 newtons, o peso dele na Lua é 112 newtons, então é diferente. O que vai se manter constante é apenas a massa desse astronauta.